بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا ونلجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. Em nome de Allah, o clemente, o misericordioso, que a paz e a bênção de Allah estejam sobre o profeta Muhammad, os demais profetas e seguidores até o dia de juízo final. A nossa aula de hoje é sobre tafsir, mas como são dias importantes, são os 10 dias de Dhul Hijjah, cabe a nós falarmos um pouco sobre isso para lembrarmos a nós e as demais pessoas sobre a importância desses dias e a importância das ações que devem ser feitas nesses dias. Hoje nós estamos no segundo dia de Dhul Hijjah. Esses dias já falamos várias vezes sobre a importância deles, mas sempre é bom lembrar para que a gente sempre esteja disposto para colocarmos em prática aquilo que o profeta Muhammad a.s. nos incentivou. Nós sabemos que é um dos meses sagrados, esse mês de Dhul Hijjah. Como o mês passado também, Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah e Muharram são 3 meses sagrados. Esses meses sagrados, Allah subhanahu wa ta'ala lembrou eles no Alcorão Sagrado que eles têm uma grande importância a ser praticada as boas ações. O profeta Muhammad a.s., Allah subhanahu wa ta'ala nos proibiu de cometermos pecados em qualquer momento, mas principalmente nos 4 meses sagrados e dentre eles esse mês que nós estamos. Esse mês de Dhul Hijjah é um dos meses mais importantes para nós na religião muçulmana, porque esse mês, principalmente os 10 primeiros meses, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele citou para nós a importância de praticarmos as melhores ações nesses meses, ou nesses dias. Principalmente que esses dias têm neles o Hajj, que é a peregrinação que todo muçulmano que tem condições físicas e financeiras, ele deve praticar uma vez na vida. Neles tem o jejum. Também o jejum, às vezes, dependendo da situação, tem jejum que é obrigatório e tem jejum que é sunnah. O obrigatório é a pessoa que fizer um hajj. Dependendo do hajj, se ele não tiver condições de degolar um carneiro, então se torna obrigado a fazer o jejum de alguns dias. Isso está nos versículos do Alcorão. Também é o mês onde a gente também paga do nosso dinheiro, que seria para pagar para fazer o hajj ou fazer caridade. Então entra também aqui a questão do zakat. Então aqui tem o hajj, tem o zakat, tem as orações que também nós fazemos em direção para Meca, e nesses dias milhões de pessoas viajam para aquele local para praticarem também as boas ações ou aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determinou. E também a questão de falar La ilaha illallah, a questão da pessoa fazer o dhikr que seria nesses dias, são os momentos mais importantes de fazermos o dhikr. E também o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele incentivou dizendo para nós que esses dias, esses 10 dias são melhores dias do ano. São os melhores dias do ano a serem praticadas boas ações. Até são melhores do que os dias do mês de Ramadã. São melhores do que os dias do mês de Ramadã. Porque no mês de Ramadã nós temos Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, que seria a noite do decreto, ela é melhor do que 1000 meses. Agora, esses dias, Anas ibn Malik, ele disse que as pessoas diziam no tempo do profeta Muhammad a.s. que cada dia desses dias que nós estamos, cada dia deles, as ações, as boas ações equivalem a mais de 1000 dias. E até outros sábios, eles diziam que esses dias, a prática das boas ações equivalem como se a pessoa estivesse participando de uma batalha com o profeta Muhammad a.s. Imagine a importância disso. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse no hadith, que é um hadith autêntico, o hadith de Abdullah ibn Abbas, ele disse
ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. Que não há dias melhores e mais amadas para Allah subhanahu wa ta'ala a ser praticado as boas ações do que esses dias, esses 10 dias. Os companheiros do profeta Muhammad a.s. eles sempre procuravam as melhores ações e os melhores tempos para praticarem essas melhores ações, e por isso que as perguntas deles eram sempre para saber quais são as melhores ações, quais são os melhores momentos, qual é a melhor forma de praticar essas melhores ações. E eles, quando ouviram do profeta Muhammad a.s. ele dizer que as boas ações são as melhores, ou são bem mais amadas nesses dias, ou são mais amadas do que a prática de uma pessoa que faz qualquer tipo de ação. Então são os dias onde Allah subhanahu wa ta'ala ama as boas ações neles. Eles disseram: ó mensageiro de Allah, o Senhor está dizendo, como se eles estivessem falando para o profeta Muhammad a.s., o Senhor está dizendo que as ações mais amadas para Allah subhanahu wa ta'ala são as ações praticadas nesse mês, ou nesses dias, nesses 10 dias. Então, elas são mais amadas do que a pessoa fazer o jihad pela causa de Allah, a batalha pela causa de Allah. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: as ações são mais amadas para Allah subhanahu wa ta'ala do que uma pessoa que sai pela causa de Allah, a não ser essas ações praticadas nesses dias, para elas equivalerem a outras ações em outros dias, só se uma pessoa sair com o seu corpo e seus bens e não voltar com nada daquilo que ele saiu, pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, se você praticar qualquer prática nesses dias de boa ação, você é equivalente àquela pessoa que saiu pela batalha, pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, levando todos os seus bens e colocando pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine essas ações. Quais são as ações que nós devemos praticar? Com certeza o profeta Muhammad a.s. nos incentivou com vários hadith. Um dos hadith que o profeta Muhammad a.s. ele citou, ele disse: não há dias a serem praticadas as boas ações mais amadas para Allah subhanahu wa ta'ala do que esses 10 dias. E ele disse: façam bastante recordação a Allah subhanahu wa ta'ala. Então a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala são as mais importantes ações que você possa fazer nesses dias. Como nós podemos fazer a recordação a Allah subhanahu wa ta'ala? A maneira, como é que o profeta Muhammad a.s. nos ensinou? Tem vários tipos de recordação a Allah. Das questões que os ulama eles citaram que o profeta Muhammad a.s. incentivou, são aquelas que você fala: Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Se falar Allahu Akbar, Deus é maior, La ilaha illallah, não há divindade real merecedora da adoração a não ser Allah, Wallahu Akbar, Deus é maior, wa lillahi alhamd, e a graça é Allah. E tem outros ulama que disseram que você fala 3 vezes, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tem uma versão do Abdullah ibn Mas'ud que fala 2 vezes, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tem outra versão que você fala 3 vezes, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, wa lillahi alhamd. Essas são as versões que o profeta Muhammad a.s. ele citava em relação à recordação a Allah subhanahu wa ta'ala. Você recordando Allah subhanahu wa ta'ala com essas palavras ou com outras palavras, você falar Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, esse é um tipo de recordação a Allah subhanahu wa ta'ala. Você falar La ilaha illallah é um tipo de recordação a Allah subhanahu wa ta'ala. Você falar Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, é um tipo também de recordação a Allah. O importante é você recordar a Allah subhanahu wa ta'ala, e não há, como disse os ulama, Mu'adh ibn Jabal ou outros companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles disseram: não há uma ação que possa salvar a pessoa no dia do juízo final do fogo do inferno,
a mais do que você recordar a Allah subhanahu wa ta'ala. A recordação a Allah é a que mais vai salvar as pessoas do fogo do inferno. É a que mais você consegue fazer sem cansar. As suas mãos, quando vão fazer qualquer prática, elas cansam. Seu pé, quando vai andar, ele cansa. Qualquer gesto que você faz no seu corpo, ele cansa, a não ser a língua. A língua, se você falar o dia inteiro e a noite inteira, a sua língua não cansa. Subhanallah. E por isso o Rasul, alayhi salam, ele nos ordenou a fazermos a recordação a Allah de uma forma que seja consequente. Até aquele homem que veio até o profeta Muhammad alayhi salam e disse para ele: ó mensageiro de Allah, as ordens de Allah, as recomendações da religião são várias. São várias as recomendações fora das obrigatórias. Então me ensine algo que eu pratique bastante dessas recomendações. Algo que eu faço a toda hora. O profeta Muhammad a.s. ele disse para ele que a sua língua esteja sempre lembrando e recordando de Allah. La yazalu lisanuka ratban min dhikrillah. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, dentro do Alcorão Sagrado, sempre que ele lembra a gente sobre a recordação a Allah, Allah sempre ele fala: Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Aqueles que creem em Allah, recordem Allah de uma forma com bastante dhikr, kathira. والذين إذا وإذا Allah subhanahu wa ta'ala ele fala em outros versículos também, quando a gente reza e faz a oração da Jumu'ah: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. E se vocês praticarem a oração de sexta-feira e forem para os seus trabalhos, que recordem Allah de uma forma, recordando bastante Allah subhanahu wa ta'ala. Todos os lugares que Allah manda fazer a recordação no Alcorão Sagrado, que são vários lugares, sempre é lembrado para nós que a gente faça de uma forma com bastante recordação, que a gente faça bastante. Nunca Allah subhanahu wa ta'ala fala dhkurullah, somente recordem de Allah, não. Sempre tem kathira. Façam demais. E a única vez que Allah subhanahu wa ta'ala ele disse sobre a recordação que ela é feita pouca é quando ele fala sobre os hipócritas. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ, quando ele cita as características dos hipócritas, ele disse: وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ, e quando eles vão levantar para praticarem as orações, قَامُوا كُسَالَى, eles levantam quando estão com preguiça. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, e eles só recordam de Allah de uma forma pouca. Quer dizer que quem recorda Allah de uma forma pouca são os hipócritas. E aquele que recorda Allah subhanahu wa ta'ala de uma forma grande e bastante são os crentes em Allah. Isso fora desses 10 dias. Imagine esses 10 dias que o profeta Muhammad a.s. ele disse: فَأَكْثِرُوا. Quer dizer que além de Allah subhanahu wa ta'ala dizer para nós que vocês devem recordar a Allah bastante em todos os seus momentos, nesses 10 dias você tem que triplicar ainda. Porque são as ações, como nós falamos, mais amadas para Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta Muhammad a.s. ele nos mostra que há palavras que são fáceis de serem ditas. Elas são fáceis de serem ditas, só que são as palavras mais amadas para Allah subhanahu wa ta'ala. E são as palavras que têm mais peso no dia do juízo final na nossa balança. E são as palavras mais leves a serem citadas na língua. As mais leves a serem citadas nas nossas línguas. O profeta Muhammad a.s. ele disse: Kalimatani khafifatani ala al-lisan. 2 palavras que são leves ao serem faladas com a língua. Habibatani ila ar-Rahman. Elas são amadas para o misericordioso, por Allah subhanahu wa ta'ala. Thaqilatani fil mizan. Elas são pesadas na balança no dia do juízo final. Subhanallah al-azim. Subhanallah bihamdih. Subhanallah al-azim. Subhanallah wa bihamdih, graças a Allah e seus louvores a Ele. Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah al-azim. Subhanallah, louvado seja Allah o grandioso. Então, Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah al-azim. Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah al-azim. São palavras que eu repeti 2 vezes aqui. Elas são amadas para Allah, são leves a serem faladas e são pesadas no dia do juízo final na nossa balança, onde nós falamos que os Sahaba eles diziam:
aquilo que mais salva as pessoas do fogo do inferno no dia do final são as recordações a Allah subhanahu wa ta'ala. Isso está ao alcance de todas as pessoas. Não há uma pessoa que fala isso é difícil, ou será que foi aceito ou não aceito. A recordação, basta você falar de uma forma correta e que ligue a sua língua com o seu coração. O importante é você não falar subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, 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 tal, de uma forma bem correndo, não. Você fala de uma forma para você sentir dentro do seu coração essa palavra, louvado seja Allah, Deus é maior, não há divindade além de Allah, graças a Allah, você sentir essas palavras sendo faladas por você, você sentir elas dentro do seu coração, você sentir que você está falando elas, engrandecendo Allah, agradecendo a Allah, enobrecendo a Allah. Então são as palavras que devem ser repetidas a todo momento, e por isso que sempre Allah subhanahu wa ta'ala, quando cita para nós qualquer tipo de adoração que é obrigatória, ele cita para nós que no final delas nós devemos recordar a Allah. O final do Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala, ele cita no Alcorão Sagrado sobre o término do Hajj, e ele nos ordena a lembrarmos de Allah a mais do que lembrarmos dos nossos pais. E Allah subhanahu wa ta'ala, ele falou para nós também, no final do jejum, os versículos quando falam sobre o jejum, Allah subhanahu wa ta'ala, ele finaliza os versículos do jejum dizendo وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, para vocês engrandecerem Allah por aquilo que ele guiou a vocês. Então a recordação de Allah nesses dias, a pessoa que conseguir fazer de uma forma que ele não deixa passar um momento sem recordar Allah durante a noite, durante o dia, ele é uma das pessoas que mais serão beneficiadas perante Allah subhanahu wa ta'ala. Uma outra questão também, de nós fazermos bastante dua. O dua nesses dias, Allah subhanahu wa ta'ala, ele citou no Alcorão Sagrado, qual que é o dua que nós devemos fazer nesses dias? Muitas pessoas perguntam, qual que é o melhor dua que eu faço? Qual que é o melhor dua que eu faço nesses dias, principalmente? É o dua que Allah cita no Alcorão Sagrado, quando ele cita a questão da peregrinação, porque nós estamos no tempo da peregrinação. Então, no meio dos versículos da peregrinação, Allah subhanahu wa ta'ala, ele cita وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Essa súplica que mais a pessoa deve repetir esses dias. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Essa é a súplica que Allah citou no Alcorão Sagrado, e a súplica que ela veio entre os meios dos versículos quando Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre a peregrinação. Allah nos conceda, Rabbana atina fi dunya hasana, nesse mundo hasana. A hasana aqui, os sábios eles falaram sobre a explicação dela. A hasana é tudo que faz com que você viva da melhor forma nesse mundo. Então, tudo aquilo que você necessita nesse mundo, que esteja te levando para uma felicidade nesse mundo e te guiando para a senda reta no dia do final. O fil akhirati hasana, que seria o paraíso. Então a hasana do mundo são as ações, boas ações que te façam com que você esteja com Allah subhanahu wa ta'ala. O fil akhirati hasana, aquilo que faz com que você esteja dentro do paraíso no dia do final. Wa qina adhab an-nar, e nos proteja do fogo do inferno. Isso em resumo esse dua que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensina no Alcorão, que nós devemos repeti-lo. Nós repetimos ele, alguns ulama eles falam para a gente que a pessoa que falar esse dua no final de cada oração, Allah subhanahu wa ta'ala colocará ele no paraíso, né? Então sempre você fala esse dua, principalmente esses dias. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Além de outros dua, porque os dua, quando a gente fala sobre os dua que estão dentro do Alcorão, os dua que estão dentro do Alcorão, eles são mais abrangentes. Porque Allah subhanahu wa ta'ala nos ensina aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. E sempre são poucas palavras, e essas poucas palavras são que agradam a Allah e que nos trazem maiores benefícios. Então, se você quiser escolher os melhores dua, vá para o Alcorão e veja esses dua. Dentre eles é esse dua. Ou aquilo que o profeta Muhammad a.s. nos ensinou dentre os dua,
ou aquilo que você necessita em específico na sua vida, você faz. Só que você quer, em geral, procure aquilo que está dentro do Alcorão, nos duá, e dentre eles esse duá para ser repetido e falado nesses dias. Também nós temos, nesses dias, a pessoa que praticar as orações, com certeza as orações devem ser praticadas no seu determinado horário, como Allah subhanahu wa ta'ala determinou. Durante as noites também importante a pessoa ter alguns momentos durante as noites, final das noites, para praticar as orações, porque você estará mais próxima de Allah subhanahu wa ta'ala, para ser atendida por Allah subhanahu wa ta'ala, para você ter o privilégio de ter essas suas ações, porque as ações mais amadas para Allah, dentre as ações mais amadas, são as orações do final da noite. Então nós procuramos quais são as ações que Allah subhanahu wa ta'ala mais ama. São as orações do final da noite. Então eu procuro fazer orações do final da noite, porque elas, fora desses dias, são mais amadas. E nesses dias serão mais amadas ainda. Também dentre as coisas que são bem amadas, entre o dhikr que nós falamos, a recordação de Allah, a recordação a Allah subhanahu wa ta'ala, o mais importante que nós fazemos é a recitação do Coran. O Coran é um dhikr. Então, por isso, quanto mais você recita o Alcorão, entenda o Alcorão, mais você está próxima de Allah subhanahu wa ta'ala. Dentre as ações que você deve procurar também é o jejum. O jejum nesses dias. Porque o jejum, o profeta Muhammad a.s., ele fala, aquele que jejuar um dia pela causa de Allah, quer dizer que não seja obrigatório, um jejum obrigatório. Que seja um jejum facultativo, porque está jejuando por causa de Allah. Esses dias é obrigatório você fazer o jejum? Não é. Por que você jejua? Por causa de Allah. Porque o profeta Muhammad a.s. ele citou para nós que as melhores ações que são praticadas são nesses dias. E que o jejum é uma das ações mais amadas para Allah subhanahu wa ta'ala também. E o profeta Muhammad a.s. ele diz, aquele que jejuar um dia pela causa de Allah, Allah irá afastar do rosto dele o fogo do inferno 70 anos. Se um dia só, o seu rosto será afastado do fogo do inferno 70 anos. Imaginem esse privilégio. A pessoa que não conseguir fazer o jejum nos 9 dias, porque o 10º dia você não pode fazer o jejum porque é o dia do Eid. Dia do Eid nós somos proibidos de fazer o jejum, que seria o dia 10. Agora, até o dia 9 é incentivado. Agora, o mais incentivado é o dia 9 de Dhul Hijjah. Dia 9 de Dhul Hijjah, que seria um dia antes do Eid, que seria o dia de Arafah. Porque o profeta Muhammad a.s. nos incentivou a jejuarmos esse dia, porque esse dia, as pessoas no Arafat, o que elas fazem dentro do Arafat? No Arafat, quando elas vão para lá, elas ficam do meio-dia até o Maghrib. Eles ficam sentados naquele local. Qual que é a ação deles naquele dia? Qual que é a ação que eles praticam naquele dia de Arafat? Naquele dia de Arafat, eles rezam o Dhuhr e o Asr no tempo do Dhuhr. Eles adiantam o Asr no tempo do Dhuhr e rezam 2 e 2 rak'ah. E ficam sentados até o Maghrib. O Maghrib, eles saem quando dá o Maghrib e eles rezam o Maghrib e o Isha atrasados em Muzdalifa. Quer dizer que esse grande período que eles ficam em Arafat, quais são as ações que eles praticam lá? Quais são as práticas? A prática que eles fazem dentro de Arafat, do Dhuhr até o Maghrib, é somente súplicas. São duá. É a súplica. Por quê? Porque é um momento que a súplica é mais atendida, principalmente para os peregrinos que estão em Arafat. E por isso que tem um hadith que Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz para os seus anjos, como o profeta Muhammad a.s. nos passou, ele diz, ó meus anjos, olhem para os meus servos, que vieram de todos os lugares, com essas roupas que eles estão vestindo, as roupas que seriam ihram, eles suplicando para Allah subhanahu wa ta'ala, e ele pergunta, questiona os seus anjos, e ele sabendo o que essas pessoas querem, e ele diz, eu testemunho a vocês, meus anjos, que eu perdoei a todas essas pessoas que estão aqui em Arafat e a todos aqueles que eles pediram perdão por eles. Quer dizer que as pessoas que estão dentro de Arafat, esperamos que, inshallah, no ano que vem estejamos todos, inshallah, em Arafat.
as pessoas que estão dentro de Arafat, fazendo as súplicas para Allah subhanahu wa ta'ala, pedindo perdão para Allah subhanahu wa ta'ala, essas pessoas, Allah testemunha os anjos de que Ele perdoou a todos eles. Até o profeta Muhammad a.s. ele fala que jamais o Satanás foi visto tão humilhado como o dia de Arafat, de tanto que Allah subhanahu wa ta'ala perdoa as pessoas. A pessoa que está aqui hoje no Brasil, pensando nas pessoas que estão lá no Hajj, que vão estar dentro do Arafat, a gente até fica com aquela sensação, aquela vontade de estarmos lá junto com eles para pedirmos a Allah subhanahu wa ta'ala, mas tem pessoas que não têm condições, tem pessoas que não têm condições financeiras, tem outras que não teve condições de achar um grupo para ir, tem pessoas que tiveram qualquer motivo e não conseguiram ir. Aí essas pessoas falam, se nós estivéssemos lá, nós teríamos esse grande privilégio de sermos perdoados por Allah. Aí o profeta Muhammad a.s. ele fala para nós, Allah é tão misericordioso, que a misericórdia dele abrange vocês em todos os lugares que vocês estejam. Basta você que não está no Hajj, no lugar onde você estiver, jejue esse dia de Arafat, que Allah irá te perdoar por 2 anos, e expiar todos os seus pecados do ano passado e desse ano. Subhanallah, um dia de jejum só, você terá 2 anos de expiação dos pecados. Que privilégio que nós temos nesses 10 dias. Então nós temos que lembrar que esses dias realmente eles têm uma importância muito grande. Vamos lembrar os nossos filhos, as nossas famílias, as pessoas que estão ao nosso redor, que o jejum do dia do Arafat é muito importante. E que ele expia 2 anos de pecados. Também dentre as boas ações que a pessoa pratica nesses 10 dias são as ações do sacrifício. As ações do sacrifício. A pessoa que tiver condições de sacrificar um carneiro, é aconselhável, é sunnah mu'akkada. Sunnah mu'akkada quer dizer que é uma sunnah confirmada pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ser feita no dia do Eid. É dele fazer um sacrifício. Esse sacrifício ele tem uma grande importância na vida dele, porque o sacrifício, nós estaremos sacrificando dando um sacrifício por causa de Allah subhanahu wa ta'ala, seguindo aos passos do profeta Ibrahim alayhi salam, e seguindo aos passos do profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele, seguindo aos passos dos profetas e mensageiros, praticando essa grande adoração que é o sacrifício. Antigamente as pessoas, eu lembro que aqui no Brasil não faziam sacrifício, elas falavam, para você fazer sacrifício, você tem que fazer na Arábia Saudita. Outros falavam, você tem que fazer no seu país, no Líbano, em países árabes. Falamos, não, em qualquer lugar que você esteja, você consegue fazer o sacrifício. É você degolar um carneiro, um boi, um camelo, uma cabra. É isso, degolar e distribuir. Nós vamos falar, inshallah, depois da oração do Asr sobre a importância do sacrifício, porque isso é importante na nossa vida, porque são sunnas que o profeta Muhammad a.s. fez, nos recomendou a fazer. Tem alguns ulama que falam, tipo al-Ahnaf, a escola dos Ahnaf, eles falam que é obrigatória. Os outros falam que não, é sunnah mu'akkada. Sunnah mu'akkada é sunnah confirmada. Quer dizer que a pessoa, se ele tiver condições, não pode deixar de fazer o sacrifício. Tá? Isso para toda casa, para toda pessoa, para que todas as pessoas façam esse sacrifício. Eu não consigo pegar um carneiro e tal. Faça com que alguém faça por você. Mande o dinheiro para um país, para um lugar, seus irmãos lá em Gaza, para eles fazerem também. Mas não deixe de fazer sacrifício todo ano, e não é uma vez. Tem pessoas que pensavam, uma vez eu estava falando para uma pessoa, você não quer fazer um sacrifício? Uma pessoa idosa, parente e tal, né? Ela falou, mas eu já fiz uma vez. Eu falei, mas não é só uma vez, é todo ano. Ah, não é uma vez? Não, uma vez é a peregrinação, se tiver condições físicas e financeiras. O sacrifício não, é todo ano. Então muitas pessoas pensam que você sacrificou, fez um sacrifício uma vez, já acabou, não precisa mais. Não, é todo ano que você tiver condições de fazer um sacrifício, você deve fazer.